ou seja, dessa tradição apostólica, com T maiúsculo, é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. E à luz da grande tradição, que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da Igreja. Então aqui uma distinção entre tradição com T maiúsculo e tradição com T minúsculo. Tradição com T maiúsculo é aquela que vem dos apóstolos. Tradição com T minúsculo é aquela que pode mudar ao longo do tempo. Agora veja, vamos dar alguns exemplos de tradição com T minúsculo. Nós temos, por exemplo, a tradição da batina, não é? Evidente que os apóstolos não foram para a última ceia usando batina. Os apóstolos foram para a última ceia usando a roupa que eles tinham, que era a roupa de todo mundo. Jesus não usava batina, Jesus usava a roupa que todo mundo usava. Ele não usava um hábito eclesiástico. A roupa de Jesus era uma roupa de leigo, não é? O que acontece, porém, é o seguinte: ao longo dos séculos, houve transformações históricas e se começou uma tradição monástica em que as pessoas queriam viver realmente uma renúncia do mundo. Queriam viver uma vida ascética. Queriam viver uma vida de corte com o mundo, com o espírito mundano. Isso se deu sobretudo no século IV. A partir dali, não é? Os monges então começaram a se vestir de sacos, a se vestir com roupas com andrágios, ou seja, uma roupa lastimável, uma roupa horrorosa. E, ao mesmo tempo, foi se dando o processo de invasão dos bárbaros, principalmente no ocidente da igreja. Os bárbaros vieram, os bárbaros usavam calça comprida, né? Usavam, na verdade, as bragas, né? E os clérigos, os padres, bispos, monges, continuaram a usar a toga romana, antiga, mas que começou, por influência monástica, a assumir também a forma de veste penitencial, de ascese, de forma de penitência, de forma de contenção, né, disciplinar. E é assim que surgiu, aos poucos, a tradição da batina. Essa tradição da batina ela foi milagrosamente se impondo ao longo dos séculos. É interessante isso. Você vê, por exemplo, até o Concílio Vaticano II. Vocês sabem que lei da Santa Sé obrigava os padres a usarem batina? Nenhuma. Não tinha. Atenção, prestem bem atenção. Até a década de 60, quando houve o Concílio Vaticano II, não havia nenhuma lei do Vaticano, da Santa Sé, do Papa, que obrigasse os padres a usar batina. A lei era feita pelo bispo local. E, no entanto, havia uma unanimidade universal. Ou seja, os bispos locais, todos mandavam seus padres usarem batina. Não precisava de papa mandando ninguém usar batina. Era uma tradição com T minúsculo. Mas era uma tradição que a igreja via com apreço, que mantinha uma tradição com T maiúsculo, que era a identidade sacerdotal. O fato, isso é tradição com T maiúsculo, o fato de que o padre é um homem sacramento. O fato de que o padre é um homem símbolo. E, portanto, nada mais adequado de que esse símbolo se veja. Ninguém coloca uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas a coloca no candelabro. Se o padre é um homem símbolo, então que esse símbolo se veja. Então as vestes sacerdotais eram muito adequadas. Então, para se manter uma tradição com T maiúsculo, havia
essa tradição com T minúsculo, que é a tradição da batina. Está entendendo? Aí aconteceu o seguinte, com a década de 70, a teologia do sacerdócio começou a receber influências protestantes. Então o padre deixou de ser o homem que oferece o sacrifício, deixou de ser o sacerdote, deixou de ser o ministro de Deus, o homem de Deus, o asceta que tem uma vida celibatária, que rejeitou o mundo, que renunciou ao mundo, que é diferente dos leigos, que tem uma vida disciplinada, e começou a ser o homem que precisava ser igual a todo mundo. Por quê? Porque ele não é um servo de Deus, ele é um servo do povo. Ele não é sacramento de nada, ele é simplesmente um funcionário do povo. Ora, esta teologia a respeito do ministério dentro da igreja é uma teologia claramente protestante. Não tem dúvida nenhuma. Lutero assinaria embaixo dessas afirmações. Vejam, a batina é um acidente, é um Tzinho minúsculo, né? O T maiúsculo da tradição é a identidade sacerdotal. Mas a batina, ela carrega consigo toda uma realidade que protege, né? Dá carnes e músculos a esse esqueleto que é a identidade sacerdotal básica. Então, não é simplesmente uma questão de identidade. Por exemplo, muita gente pergunta, Padre Paulo, o senhor é contra o clérigma? Né? Eu não sou contra o clérigma, mas eu acho que a batina deve ser preferida. Por quê? Por uma razão muito simples, a batina, mais do que o clérigma, é um sacramental. O clérigma é um distintivo. A batina é um sacramental. A batina ela é abençoada. O padre, antes de vestir a sua batina, ele beija a batina. Por quê? Porque é uma proteção para um homem que vive uma luta com o demônio, uma batalha contra o príncipe deste mundo. Então é evidente que aqui nós temos uma realidade espiritual maior, né, do que simplesmente um símbolo. Depois, o fato da veste da batina ser uma veste talar, uma veste comprida, ela mostra mais claramente que ela é uma roupa pacífica. Nem os romanos iam para a guerra com suas togas. Durante o tempo de guerra, os romanos usavam a saia curta. Né? E quando iam para as regiões barbáricas, né, eles até colocavam as bragas, ou seja, aquelas calças curtas que iam até o joelho, por causa do frio. Né? Nós vemos nos arcos romanos, ali em relevo, feito, né, entalhado lá no mármore, soldados romanos de calças, quando iam para as regiões do frio. Então, o romano sabia muito bem que a toga, a veste talar, a veste comprida até o talão, né, até o calcanhar, era uma veste do tempo de paz. Então, o padre é o homem pacífico. Vestir esta veste de paz, porque ela é mais apta à contemplação, porque ela é mais apta para a meditação, mas ao mesmo tempo é uma couraça, ou seja, é um sacramental que me defende na luta espiritual, mas no campo de uma batalha que é espiritual, não que é física. Entendeu? É uma veste de paz, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, eu estou no campo da batalha. Então, vejam, são valores. Eu comentei aqui, perdi um pouco de tempo comentando essa história de batina, não porque isso aqui seja uma questão que mantém a igreja de pé ou faz a igreja cair, não é isso. Mas é porque a tradição com T minúsculo pode guardar dentro de si valores de uma tradição com T maiúsculo.